Bem, ora, muito bem, esta conversa que se segue agora é uma conversa realmente muito interessante. Eu acho muito interessante a propósito do protocolo de Estado. O chefe de protocolo de Estado, o embaixador José de Boza Serrano, fez editar, publicou este magnífico livro, muito completo, mas nós só vamos nos centrar, ao longo da conversa, nas questões ligadas às visitas de Estado. A conversa decorreu num palácio que habitualmente as pessoas não conhecem. São pouquíssimos os portugueses que conhecem o Palácio das Necessidades. Portanto, aqui está uma oportunidade de vermos a Casa Real de Dona Maria II, Dom Fernando II, Dom Pedro V, Dona Estefânia, Dom Carlos e Dona Amélia e de Dom Manuel II. Vamos a isso? Senhor Embaixador, vim encontrar-me consigo no seu gabinete, no gabinete do chefe de protocolo de Estado, num dia muito complicado. Caótico, sim. Estamos em plena azáfama porque está a decorrer neste momento um almoço do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Com o seu homólogo alemão, que entretanto, porque tínhamos nevoeiro, chegou muito mais tarde. Foi a Faro, depois em Faro voltou a pôr combustível e voltou para aqui, mas com tudo isto tivemos um atraso enorme e tivemos que alterar a hora da audiência com o Sr. Presidente da República, com o Presidente da Assembleia da República, e então neste momento realmente numa sala do canto a almoçar. Mas se entretanto nos interromperem não há problema nenhum, depois continuaremos mais tarde esta nossa conversa. Obrigado. O Ministro Paulo Portas o Sr. Ministro Paulo Portas, que estamos tão protocolar, está a almoçar com o seu homólogo alemão. Portanto, isto porquê? Porque aqui o Palácio das Necessidades é também o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Exatamente. Que assim, digamos que é a casa em que o Ministro recebe. Porque o Ministro trabalha, aqui também, não é? Mas trabalha sobretudo na parte do convento, em cima. O convento dos Oratorianos, aqui era Palácio Real, anexo à Capela das Necessidades, que o Rei de Portugal mandou construir 5 anos antes do terremoto, porque toda a família real era muito devota da Nossa Senhora das Necessidades. E muitas vezes, quando os reis estavam doentes, levavam a imagem para o pé deles. E o povo não gostava de nada. Que a sua imagem saísse daqui. E, portanto, resolveu o rei fazer aqui, transformar um santuário numa capela, numa igreja, e pôs no palácio anexo. E, ao mesmo tempo, para que tratassem da imagem, pôs os oratorianos lá em cima no outro palácio, onde funciona a parte do gabinete do Ministro. Dizia, portanto, que era Palácio Real, Casa Real de Dona Maria II e Dom Fernando II, de Dom Pedro V, pensou também. Exatamente, e a Dona Estefânia. Dona Estefânia, de Dona Amélia. Exatamente, e o Rei Dom Carlos. E de Dom Manuel II. Exatamente, o Rei Dom Manuel II saiu daqui para Mafra e de Mafra para o exílio. Aliás, justamente nesse 5 de outubro de 1910, este palácio foi bombardeado. Sim, porque a Marinha aderiu à Revolução. Marinha que estava ali no Tejo, exatamente. Não é? Pois, no pleno Tejo. Nós temos aqui as árvores hoje em dia, os jacarandás são muito bonitos, mas agora está por vista. A vista é diferente. A vista é diferente. E bombardearam o palácio. E esta janela ruiu completamente e um projétil ficou preso aqui assim, neste vidro. Entretanto, deixa-me só ver aqui o que é que está a passar. Começaram a tomar café agora. Isto quer dizer que vai ter aquilo lá, é? Não. Não, isto era para não aparecer ao Nós assumimos que esta conversa vai ser assim. Portanto, é um bocado um happening. O senhor embaixador tem que ir, é? Não, dou-lhe mais 6 minutos, 5 minutos. Então, que é o tomar café agora. Ainda tem a marca do projétil, não é? Ficou. Eu reproduzi no livro também reproduzi esta imagem no livro. Exatamente. Porque é realmente muito, muito curiosa e tem 100 anos, esse estilhaço. Sabia, o código era os papelinhos. Uma espécie de teleponto muito portátil. Não, mas a conversa acabou por ser muito divertida, muito descontraída, porque foi interrompida várias vezes, porque ao mesmo tempo que estávamos a conversar, estava a decorrer uma cerimónia de Estado. Portanto, foi uma conversa sem regras de protocolo. Sem regras algumas de protocolo, e também realmente este nosso anfitrião ao longo desta tarde era muito descontraído. Nós continuámos a conversa e agora passamos para uma outra sala onde se arquiteta, digamos assim, a visita de Estado, porque o protocolo de Estado serve o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o anfitrião do Palácio das Necessidades, ou melhor dizendo, do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Como é que se organiza uma visita de Estado?
Bifanas para todos, isso é que Se não é. há de certeza. Seguimos numa visita de Estado. É aqui que se começa a arquitetar uma visita de Estado. Aqui no seu gabinete, olha. Sim, começa normalmente aqui no meu gabinete. Nós fazemos sempre um esqueleto de programa e depois fazemos uma reunião preparatória que decorre na sala do trono, que eu posso mostrar aqui ali assim a seguir, onde está também a vice-chefe do protocolo e ao mesmo tempo a diretora do serviço cerimonial, e aqui fazemos uma reunião magna. Sim. Nesta sala, está aqui. Está. E nesta sala, Sr. Embaixador, faça favor. E nesta sala, portanto, faz-se a reunião preparatória. E quem é que estão? Quais são os elementos, ou que elementos estão envolvidos nesta reunião? Ora bem, nós temos do nosso lado, eu com os meus colaboradores, depois mais um representante da assessoria diplomática do Sr. Presidente da República, alguém do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, do gabinete do nosso Ministro, e depois temos a polícia, não é? Sim. Toda a segurança, o corpo de segurança pessoal, a GNR e depois todos os outros meios, o Exército, se houver, por exemplo, tivemos quando veio o Santo Padre, tivemos, por exemplo, a Associação Naval de Lisboa, porque organizámos todos aqueles barcos que estavam por trás na missa, por trás do altar. Assim no terreiro do passo. Exatamente. E temos, por exemplo, o INEM, que também tem que vir, que é essa parte toda. Mas se há um esqueleto base para as visitas de Estado, depois, certamente que esse esqueleto é enriquecido consoante as especificidades de cada visita. Exatamente. Por exemplo, não sei se devem saber, mas será que há algumas regras impostas do lado de lá, do lado de quem nos visita? Nós estamos sempre abertos, não só, por exemplo, há uma série de... Há sugestões, por exemplo? Sim, porque, no fundo, tudo isto começa muitas vezes nas nossas embaixadas. Ou seja, a embaixada do país, a nossa embaixada no país que nos vem visitar, começa a fazer o esquiço do programa, que depois é concretizado aqui. E nós aqui também temos, normalmente, vem sempre uma missão preparatória que se reúne connosco. Estamos a falar de meses de preparação. Sim. O que às vezes não há meses, porque, por exemplo, ao Santo Padre houve, eu até escrevi isso porque achei que foi um exemplo interessante de uma visita de Estado, uma visita especial, mas muitas vezes não temos meses. Porque, por exemplo, 2010 foi um ano que não dava espaço para nós, as coisas sucediam-se. Foi muito difícil e tivemos... Já que me fala do Santo Padre, eu tenho ali 2 fotografias, aliás, o senhor aqui, este é o senhor embaixador. Eu não sei se esta é a mais antiga, portanto, não sei se foi cá ou Não, eu estive no Vaticano. Tive 5 anos no Vaticano. E esta aqui E esta foi cá, exatamente. São santos padres muito diferentes. São muito diferentes. O que é que era mais cativante, em seu entender, Sr. Embaixador, no Papa João Paulo II? Era a grande bondade, a expressão que ele tinha, era realmente um santo, e hoje em dia é um beato. Eu tenho o privilégio de estar a receber a comunhão das mãos de um beato, mas era uma personalidade cativante. Eu infelizmente assisti àquela morte exemplar dele, o decair dele. Aliás, ele morreu quando eu já não estava lá, mas a decadência dele, nós assistimos ali, foi uma coisa muito penosa, mas era um exemplo. Mas assumida com grande humildade, não é? Sim, sobretudo perante pessoas que não gostam nem de velhos nem de sofrimento. Exatamente. E portanto são gerações, esta é muito mais recente. É um teólogo, é um grande pensador. É o grande teólogo, é um homem mais tímido, mas também é muito generoso e revelou-se, eu acho que ele em Portugal foi uma visita muito interessante, porque ele próprio se revelou para muita gente como uma pessoa que não era esperada. Ele conquistou os portugueses. Eu acho que sim. Eles estavam muito relutantes face à personalidade de Bento XVI, depois de João Paulo II, não é? Mas é muito difícil. Papa de É muito difícil, exatamente, suceder a João Paulo II foi muito, muito difícil. Há 3 anos que José de Boza Serrano é chefe do protocolo de Estado, contudo, tem toda uma carreira longa em termos de diplomacia, tal como ouvimos, foi embaixador no Vaticano e foi também embaixador de Portugal na Dinamarca. Por isso, era natural que falássemos aqui das gratas recordações que tem do casal real, portanto, de Margarida e Henrique da Dinamarca. Nesta fotografia, penso que são reis que são particularmente caros. Sim. Os reis da Dinamarca. A rainha da Dinamarca e o príncipe consorte Henrique da Dinamarca. Foi o meu último posto há 3 anos. Ainda bem que me corrigiu porque é o príncipe consorte. Ele é príncipe consorte. Quem reina é a rainha Margarida. Exatamente. Aliás, havia 3 príncipes consortes. Era o da Dinamarca, ainda há o da Grã-Bretanha e o outro era da Holanda,
que entretanto morreu. É uma senhora interessantíssima, muito vocacionada para as artes. Ela pinta, Sim, ela desenha figurinos para os bailados, para a televisão. Sim, não só figurinos, como também cenários. É extraordinária, é extraordinária. E muito próxima do povo, não é? Muito, muito. Muito porque, sabe, no fundo, a noção que nós temos na Dinamarca é como nós vivemos no futuro. Está tudo pensado. A parte social é extraordinária, tudo que é educação e saúde está previsto desde o nascimento até à morte. Veja que o senhor embaixador de Fraque não me diga que foi ao apresentar os... As minhas credenciais não. As minhas credenciais fui de uniforme diplomático. Isso tenho aqui. Tenho aqui a minha apreensão. Sim, porque nós como temos um uniforme diplomático, normalmente até embaixador as plumas são pretas e depois mudamos para branco quando somos embaixadores. Este é de um querido amigo meu, do embaixador Álvaro Gonçalves Pereira, porque ele, entretanto, nós não mantemos a silhueta desde aquela fotografia do rei de Espanha até agora, já passaram... Apresentou as credenciais em que língua? Em inglês? Eu preparei-me, posso dizer, preparei-me para apresentar em inglês, e aliás ensaiei num grande espelho que eu tenho aqui lá na embaixada, e quando cheguei junto à rainha, ela esticou uma mão e disse bienvenue, ambassador. Eu disse, agora vou ter que mudar isto tudo. Mas ela recebe sozinha. Primeiro recebe sozinha, exatamente, o príncipe é francês, e eles falam muito em francês. E o príncipe escreveu vários livros, eu também tenho autografados até de poemas em francês. Ele escreve muito poesia, sobretudo poesia. Esta conversa vai decorrer, portanto, entre uma visita de Estado, uma visita que está a acontecer a neste Palácio das Necessidades, portanto, eu vou deixá-lo ir. Muito obrigado. Agradeço-lhe muito. Tenho que voltar, porque ainda nem sequer tiveram o tete-a-tete e, sobretudo, eles vão fazer uma conferência de imprensa também. E, portanto, depois encontrarmos noutro ponto aqui do Palácio das Necessidades. Muito bem. Com o maior gosto. Onde é que ficaste à espera? Muito simpático. Fiquei sempre no gabinete do chefe de protocolo. No gabinete do embaixador, com uma senhora que também tem a sua carreira diplomática e esteve sempre a acompanhar uma senhora muito engraçada, porque fascinada pelo mundo da televisão. Portanto, perguntou-me tudo o que se passa nos bastidores da televisão. Também tu não foste a espreitar pelo buraco da fechadura? Não, realmente, logo a seguir, conseguimos entrar na sala onde o Dr. Paulo Portas havia almoçado, não é? Portanto, a mesa ainda estava posta. Havia restos? Não havia restos, claro que não há restos. Acha-se que não há empregados a tirarem os pratos, certamente. E mais, não havia restos, havia só guardanapos postos, penso eu, e eu fui espreitar o menu, a emenda, o cardápio, pronto, à portuguesa. Não dava para comer? Claro que não. Ora, vamos continuar com a nossa visita. Muito simpático o embaixador, muito simpático. Simpaticíssimo. Ainda bem que não está aqui ali. Sr. Embaixador, quando há uma visita de Estado de um rei, de um presidente a Portugal, quantas refeições é que estão envolvidas? Penso que há um banquete de Estado que corre sempre ajuda. E que é sempre oferecido pelo Presidente da República. Exatamente, da República, com os discursos de substância que costumam ser nesse banquete, não é? Pode ser, se é um rei, normalmente é de casaca e vestido comprido, ou uniforme e vestido comprido. Há sempre um almoço em Belém. Esse muitas vezes pode ser menos formal, mais íntimo. Pode ser mais formal, porque é durante a manhã, não é? Em que há um encontro do chefe de Estado, depois há a reunião com a imprensa, em que os chefes de Estado explicam o que se tratou na reunião, e depois almoçam ou só os casais, o casal potencial com o casal convidado. Se houver muita intimidade entre os chefes de Estado, não é? Se não, na sala cá de baixo, que tem 20 lugares, e é sempre um almoço muito simpático e muito agradável. No banquete oficial no Palácio da Ajuda, aí o número de convivas é muito maior, não é? Sim, no sistema que nós temos agora, antigamente tínhamos essas mesas aí, como é na capa do livro. Exatamente. Mas agora é uma mesa central, com mesas redondas, que também tem uma série de esquemas dentro, e dá para umas 180 pessoas, no máximo. E quantos elementos é que podem envolver uma comitiva de um chefe de Estado que vem a Portugal? Bom, nós normalmente, para um banquete desses, costumamos guardar 50 lugares para a outra parte, não é? Mas, normalmente, as comitivas agora reduzem-se. Tem a ver com a crise? Também. Mas é que o protocolo tem esta possibilidade, nós podemos esticar ou encolher consoante a realidade, não é? Podemos fazer uma coisa de Estadão e podemos fazer
coisas com dignidade, mas com muito menos gente. Paralelamente à visita de Estado, há de haver certamente elementos da comitiva, como por exemplo o Ministro, que terá os seus encontros com o homólogo português, não é? Costuma ser assim. O Ministro dos Estrangeiros costuma dar aqui um almoço, hoje tocou aqui mesmo um almoço, para o seu homólogo alemão, como a justificação, exatamente, a justificação desta trapalhice toda da maneira como eu estou a receber, mas é assim, é a realidade que supera a ficção, porque nós temos que pensar que temos um fim de tarde livre, Só para a nossa conversa. Exatamente. Mas eu acho que é muito mais divertido assim. Até podemos espreitar Se não fizermos barulho, podemos que estão reunidos na sala ao lado. Já agora, esta sala, portanto, é uma sala que imortaliza a figura de Dom Rei Dom Carlos, Carlos, não é? é. E também de Dom Fernando II deste lado. que viveu aqui também neste palácio, foi o nosso grande mecenas do século XIX. Nós tivemos sempre muita sorte com os estrangeiros, porque no século XIX tivemos o Rei Dom Fernando. Exatamente. E no século XX tivemos o Sr. Gulbenkian. Exatamente. E quer outro, nos deixou uma herança extraordinária que nós próprios não teríamos tido. A própria Rainha Dona Maria II, a mulher de Dom Fernando II, foi Sim. cenas, apoiou o Ela, teatro. sim, Não sei muito. até que ponto é que por influência também do seu marido, não é? Sim, era um homem muito sensível. Mas ele, sobretudo, era uma maneira de nos mostrar as nossas coisas boas que nós não tínhamos consciência. Exatamente. Não é? E Sintra é isso tudo também. Faz favor, olha, desculpa aqui a desarrumação por amor desta de Deus. salinha. Não faz mal. Mas agora aqui, Agora é que tens de devemos ficar falar com o povo, que estão reunidos ao lado. E pronto, este foi o almoço. O almoço, exatamente. O almoço com creme de abóbora, portanto, creme de abóbora com cebolinho e maçã salteada, nacos de novilho com redução de vinho tinto e alecrim e depois toucinho do céu. Muitas vezes os chefes de Estado, os ministros, não gostam muito da nossa doçaria porque é excessivamente doce. Mas nós perguntamos sempre se há limitações, não é? Quando perguntamos qual é o tipo de sangue, se há qualquer coisa, quais são as restrições alimentares. Isso temos que saber, não é? Há pessoas que não comem. Por exemplo, o coitado do Lourenço Natali, que era da Comissão, quando nós entramos para a União Europeia, ele não comia nada com penas, não é? Nós temos que tomar nota disso tudo. E até convém ter O protocolo tem que saber tudo. O protocolo é feito destes detalhes para que funcione bem. Tem que ser pequenas coisas, são as minúcias subtis que a gente consegue, no Porque fundo. pode acontecer um verdadeiro descalabro se acontece, por exemplo, alguém ser alérgico. Imaginemos, por exemplo, um chefe de Estado alérgico a marisco e ser recebido do marisco. Pois, Não seria terrível, não? Seria, até porque recusaria ali, em frente de toda a gente, o que seria péssimo, não é? Eu lembro uma vez que um peixe muçulmano era um ótimo salmão de Sesimbra, mas como era muito rosado, pensavam que era carne de porco e não queriam comer. Até que perceberam que era realmente um salmão e não nada de carne. Há alguma ordem, por exemplo, num almoço destes que é O mais ministro informado? preside sempre ali. Sim. O nosso Aqui o ministro dos Negócios o ministro dos Estrangeiros, Estrangeiros com o seu homólogo ali. Em frente. Em frente. Porque, no fundo, nós pomos sempre o convidado de honra virado ou para a porta ou para as janelas. Neste caso, as janelas, não é? Isto era foi durante vários anos como é que se diz? O escritório do professor Salazar, porque ele era presidente do Conselho, mas acumulava a pasta com os negócios estrangeiros. E era quando eu vinha a despacho aqui, era aqui que eu despachava. Portanto, as funções eram bem delineadas, não despachava. Acumulado, não. Despachava como ministro dos Negócios Estrangeiros no Palácio de São Bento. Não. Aqui assim estavam os telegramas e estavam todas as coisas aqui. O Primeiro-Ministro também pode aqui dar. O Primeiro-Ministro usa, mas são umas refeições. salas que depois vamos lá estar a decorrer a conferência de imprensa, exatamente. Eu também não como nada com penas. Falávamos de aves, é claro. E o meu sangue é A positivo. Qual é o teu? Por acaso não sei, devia saber. Não sei, quer Mas tu dizer. não sabes. Há de estar. Então acontece aqui alguma coisa, como é que uma pessoa Olha, faz? mas eu devia ter um cartãozinho com essa informação, mas não tenho. Pronto, mas vou passar a ter. Tu deves ser dos raros. Não, tu és daqueles que é acaso muito até- difícil de não. encontrar. Ah, é verdade, é azul. Por isso gostei muito de ir à sala seguinte. Aliás, é uma sala maravilhosa. É a sala mais recente construída já no reinado de Dom Carlos e de Dona Amélia de Orleans no Palácio das Necessidades. E é aqui que se vai concluir esta conversa. Estão a gostar? Sr. Embaixador, esta é a sala mais majestosa, digamos assim, do Palácio das Necessidades. Da parte aqui do Palácio Real, Da sim. parte do Palácio Real, sim. Mas é uma das mais modernas, porque foi feita no reinado do Rei Dom Carlos. Exatamente, Quando Dona subiu Amélia. aqui com a Rainha Dona Amélia, estas tapeçarias eram da Rainha, são francesas, e eles reconheceram que a sala, que é a sala dos aperitivos, que estava destinada para a sala da ceia, a sala de jantar, era pequena demais para a vida que eles queriam fazer. E aproveitou-se nomeadamente um jardim. Exatamente, e ficou aqui assim como um ângulo, ficou um ângulo reto. Um ângulo reto, exatamente, e toda esta parte foi aumentada. Como vê, as sobreportas e o próprio teto nunca chegaram a ser pintadas, porque teriam depois motivos florais, sem só
os dragões dos Braganças e a flor de lis dos Orleans. Porque estamos a falar da Rainha de Amélia No caso, exatamente. E, portanto, esta foi a parte acrescentada. E em termos protocolares, esta sala pode ser usada para quê? Para grandes refeições, grandes banquetes? Sim, nós tivemos aqui, ultimamente, quando veio o presidente de Moçambique, foi-lhe aqui dado o banquete pelo senhor primeiro-ministro, aqui, e depois também tivemos, olha, a apresentação do meu livro foi aqui, ainda ficou Exatamente naquela mesa. ficou, exatamente. E podemos fazer em várias versões, não é? Podemos pôr as reuniões que costumam ser naquela, e depois tem aqui uns biombos que se tapam. Reuniões de trabalho. Naquela sala e depois exatamente. A recepção pode correr aqui, o almoço. O almoço, depois a seguir, exatamente. Aqui há regras tão básicas como o mero tratamento entre pessoas. Por exemplo, devemos tratar uma senhora por senhora dona. Em português, sim. Sim. É uma tradição que vem do século XVIII. O rei Dom José tinha para as mulheres dos negociantes de grosso trato, passou a ter o tratamento da dona, que era só das fidalgas anteriormente, das pessoas nobres, e desde aí a mulher portuguesa, tirando aquela que pode ser ainda menina, que já são muito poucas, não é? Depende da idade, será sempre senhora dona, não é? E quanto ao você, o tratamento por você, choca-o? Porque você há quem diga que vem de vossa mercê, portanto. Pois, mas vossa mercê e vossa mercê, exatamente. mas não é uma coisa muito boa. Não? Não é, porque vossa senhoria, vossa excelência, tudo isso é que seriam os tratamentos como deve ser. Agora, o vós, o vous francês e o inglês não é você. Não é vós. É vós, exatamente. Mas nós é que passamos. Vosidos, não é? Exatamente. Hoje há pouca gente que fala assim, mas assim é que era corretamente. Porque a pessoa deve dirigir-se aos outros na terceira pessoa. Mas hoje em dia a gente nova não sabe declinar a terceira pessoa. Não é verdade, é uma questão. Porque, olha, Então simplificamos com o tu ou com o você. Pois, tu, entre gente nova, de uma certa idade, quando são realmente novos, quando se começam tratam-se logo por tu. Mas é sempre difícil para pessoas de outra geração tratarem-se assim, mas nunca por você. E como é que eu me devo despedir do senhor, sendo o senhor embaixador e chefe do protocolo de Estado? Há aqui alguma regra? O senhor embaixador está muito bem. Senhor embaixador, gostei muito que me tivesse servido de Cicerone nesta breve visita ao Palácio das Necessidades e, sobretudo, deixe-me dar-lhe os parabéns porque é um livro fascinante que o programa Você na TV aconselha vivamente. Cá está uma bela prenda para este Natal. Senhor embaixador, muito obrigado. O senhor Manuel Luís Gomes, já foi prazer conhecê-lo. Bem-aja, muito obrigado. Muito obrigado. Uma conversa informal, contudo, uma conversa descontraída, informal, nada protocolar, mas se eu fosse de gravata, certamente que estaria melhor do que camisa aberta, mas eu saí daqui diretamente para esta conversa. Até porque já houve um comentário no teu mural, não houve no meu, mas dou de barato, eu tenho esse cuidado de me vestir consoante as ocasiões, por isso não uso gravata no programa da manhã e uso, por exemplo, quando estou à conversa com qualquer que seja o convidado. Não levei gravata porque saí daqui e porque a conversa era uma conversa descontraída, mas se tivesse levado gravata, ter-me-ia ficado muito bem. Devo dizer-vos que adorei conversar. Adorei, não posso dizer? Posso. Gostei muito de ter conversado com José de Boza Serrano. Aliás, vim a saber outras particularidades do seu percurso pessoal e profissional e é um homem fascinante. O livro foi editado pela Esfera dos Livros e é um livro também ele muito interessante. Vositos ficar desse lado, que a gente já volta. Mas está certo.